Tem alguns mistérios que estão aí na humanidade por anos, séculos, até milênios. Algumas interessam os cientistas, tipo assim, como que funciona um buraco negro, a dilatação do universo. Outro é para os biólogos, né, como a evolução de algumas espécies, o elo perdido, o homem, para onde ele vai, como ele vai evoluir. Mas tinha alguns mistérios que interessavam muito um grupo muito específico da história da humanidade, conhecido como Pessoas dos Anos 90. Hoje, no documentário do Discovery Channel. Se no finalzinho dos anos 80 todo mundo queria saber quem matou Odette Roitman, nos anos 90 surgiram outras questões e é sobre elas que a gente vai falar aqui hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem muita coisa que a gente fazia e via há um tempo atrás e a gente nem questionava, já era o padrão. E eu vim aqui como detetive para solucionar e explicar algumas dessas coisas que vão aliviar a sua mente querida, inquieta e pensante, eu diria, né? Hoje é uma coisa de mistérios, eu tô muito eloquente. Eloquente quer dizer isso? Não, não quer dizer, mas então vamos começar o vídeo, vambora! Você já deve ter reparado que tem um furinho no tubo das canetas Bic. E é claro que se você assiste o Nerd Show sempre, você é fiel aqui, você sabe que eu já falei sobre isso aqui, é um negócio que eu tenho que te lembrar. Mas assim, a coisa não teria um furinho ali por acaso, né? Por exemplo, você tem um furo aí por acaso? Não é, né? Ele tem um motivo. O motivo que normalmente você toma café e vai lá ler um jornalzinho depois. Pois é, mas você sabe qual que é a função, qual que é o motivo dele estar lá? Beleza, mas antes de te contar, vamos voltar um pouquinho lá na década de 30, quando o jornalista húngaro que vivia na Argentina chamado Laszlo Biró, que trabalhava com jornal impresso, né, percebeu que a tinta secava muito rápido, o que impedia que o papel ficasse borrado como acontecia às canetas tinteiro dessa época. Aí ele ficou lá pensando assim, ele tava pensando em húngaro, né? Ele ficou pensando como é que ele podia desenvolver alguma coisa que fosse parecida. E reza a lenda que ele viu alguns meninos brincando na rua, quando um deles chutou a bola que passou por uma poça de água. E conforme foi rolando pela rua, deixou um rastro de água uniforme no chão. Aí pronto, ele diminuiu isso para uma escala menor, colocou na ponta das canetas e patenteou o modelo de caneta esferográfica, que tem esse nome justamente por conta da esfera criada por ele na pontinha da caneta. Você já viu aquela bolinha ali? É aquilo. Mas foi só nos anos 50 que o fabricante francês Marcel Bich comprou o direito de uso da patente e começou a produzir as famosas canetas Bic. Sem o H do sobrenome dele ali, né? Porque senão ia dar uma confusão danada. As canetas Bich, Bichet, porque ele é francês, não sei. E vamos fazer juntos o drama do amor. Bom, mas eu inventei o jeito de falar, né? Podia ser Bich, Bic, podia ser o Bic com H, não sei. Mas aí fica aí pra posteridade. Mas só que tinha um problema, porque algumas canetas falhavam muito, e para não ficar com fama de produto ruim, ele estudou o design e descobriu que se ele conseguisse equilibrar a pressão de dentro do tubo com a pressão de fora, o fluxo da tinta ia correr mais livremente, que nem sempre livre. Absorventes. Ou então a Souvenir, aquela tinta que passa só uma passada, parece que, nossa, que nem nas propagandas. Agora você já deve ter imaginado como que ele fez isso, né? Com um furinho na lateral. Mais ou menos como acontece nas janelas dos aviões, que nem eu já te falei, você já deve estar careca de saber disso aí. E já que o assunto é furo, né? Não o seu, assim, com todo respeito, né? A tampa também costuma ter um furinho na parte de cima, né? Esses vieram mais pra frente, em 1991, para evitar acidente, porque todo mundo tem mania de colocar a caneta na boca, assim, né? Ficar assim, falando assim, deixa eu pensar aqui. Principalmente quando você é criança e adolescente. Caso alguém engula aquela tampinha ali sem querer, com aquele furinho você ainda consegue respirar. Aquilo ali serve como medida de segurança pra você ficar bem e não tá na sua certidão de óbito assim, ó, morreu de caneta Bic, que ia ser muito estranho. Você já reparou que as garrafas de Coca-Cola, principalmente as de vidro, né, tem um formato bem característico que dá pra saber que uma garrafa é Coca assim de longe? Pois é, isso tem um motivo. Olha só, a Coca foi fundada em 1892, é velho. E é lógico que depois do sucesso, muitas empresas iam lançar um produto parecido ali pra surfar na onda assim, isso aqui é a Tototola, que muito parecido e tudo mais. Pensando nisso, em 1915, um advogado que trabalhava na Coca resolveu fazer um concurso nos Estados Unidos com 8 empresas diferentes, para que uma delas inventasse um design totalmente novo para as pessoas olharem e falarem assim, isso é Coca-Cola.
Legal! A empresa vencedora foi a Root Glass Company, que desenvolveu um novo modelo baseado no fruto do cacau. Nossa, aquele conceito, né? A gente olha e vê isso? Não, a gente tá cagando pra isso, mas veio do cacau, entendeu? Aí tinha um formato e a textura pensado para que a pessoa conseguisse identificar a garrafa, mesmo que ela tivesse quebrado ou até mesmo só segurando na mão. Gente, que maluco, né? E é lógico, impedindo que as cópias da época acontecessem. E deu tão certo que o modelo é usado até hoje. Ó, eu não sei vocês, mas eu já fiquei me perguntando assim, né? Como que aquelas pistolas de videogame assim, ó, que você apontava pra televisão assim, funcionava? Porque, tipo assim, não era só na sua televisão. Tinha alguns fliperamas também funcionava. Era um trem bruxaria. Não é feitiçaria, é tecnologia. Até porque eu fico pensando assim, porque a tecnologia da época lá, né? Aquelas coisas que você diga, nossa, mas dá pra fazer uma magia aqui pra esse trem funcionar. E às vezes eu ficava até pensando lá que eu perdi a tal partida porque aquilo lá era só uma enganação, um negócio mais aleatório, né? Porque aqueles patos do Duck Hunt, meu filho, eles não morriam nunca. Mas eu acho que eu tinha meio Parkinson assim mesmo, né? Assim, tirava tudo quanto é lado. Mas vou te revelar como Gil Gomes, porque se vamos falar de mistério dos anos 90, o Gil Gomes libera muito melhor os mistérios. Então, as pistolas óticas ficaram conhecidas como pistolas de luz. Claro que eu não tô falando dos sábios, né? Wom e tudo mais. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não emitem luz na tela. E sim o contrário, entendeu? Quando você atira, né? Ao invés de sair alguma coisa dela, na verdade você aciona uma captação de luz que vem da tela. Mas trocando em miúdos, né? Os jogos de tiro que usavam essa tecnologia eram desenhados com um tal de raios de elétrons. Quando você aciona o gatilho, a pistola captura aquela variação específica da TV e manda a informação pro console pelo cabo. É uma questão de milésimo de centésimo de segundo, que nem no Cavaleiro do Zodíaco. Isso é um cometa! E aí ele consegue fazer a interação de um lugar que enviou a luz para onde deveria ter ou não atirado. E aí através de uma pré-programação que reage com barulho, dando uma animaçãozinha lá, um tiro pegando, tal, morreu. E aí tudo funciona, você é muito bom de mira. Então nesse caso aqui, né, o Master System, o Atari e a Dynacon não mentiram para você. Assim, a Dynacon a gente não pode falar que não mentiram para você por alguns outros motivos, mas esse aí não. Hoje em dia o LED dominou o mundo. Aqui no estúdio, ó, tem LED aqui, tem LED aqui. A Bárbara, ela é feita de LED também. Tudo aqui é feito de LED. Mas se você parar pra pensar, até um tempo atrás, a casa de todo mundo ficava amarelada de noite, porque a gente usava lâmpadas incandescentes, ou um lampião mesmo, né, com gordura animal, de porco, alguma coisa assim. Quem não lembra de ter medo de acender e apagar a lâmpada várias vezes e acabar queimando a bichinha lá, né? A hora que você olha lá, tá só aquele negócio meio broxa assim, ó. Partido em dois. Hoje a gente paga pra ter luz amarela. É, exatamente. E que nem a Bárbara falou assim, hoje em dia a gente paga pra ter luz amarela. Assim, nossa, luz amarela? Mas que coisa mais refinada, deixa o ambiente mais aconchegante. Assim, acontece que até hoje em dia tem algumas por aí, né? Mas elas são proibidas de vender no Brasil. Você sabia disso? Mas por quê? O que as coitadas fizeram? Pobres luzes amarelas incandescentes. É porque é o seguinte, ó, o mecanismo dessas lâmpadas funciona assim. Elas recebem corrente elétrica da sua casa que chega no filamento feito de tungstênio, que transforma o calor da eletricidade em luz. Mas para gerar essa luz, o calor tem que ser grande. E quem já foi trocar a lâmpada e se queimou sabe bem do que eu tô falando aí, né? Eu mesmo. É tipo o Patrick, assim, ó. Ai, queimei. E fica fazendo isso indefinidamente pra sempre. Conforme ela envelhecia, o filamento acumulava calor e ela ficava cada vez mais quente. Tanto que quando queimava, dava pra chacoalhar e ouvir um barulhinho, que era um pedaço do filamento que quebrou por conta do calor extremo. E quando eu falo extremo, eu tô falando de, assim, cerca de 3.000 graus Celsius, entendeu? Aí, por causa das grandes chances de acidentes domésticos, industriais e universais, junto com o surgimento das lâmpadas fluorescentes, acabou que não tinha mais motivo para usar as amarelinhas e fizeram parte da sua infância. Afinal de contas, você vivia com uma bomba de calor em cima da sua cabeça e você nem sabia disso. Assim, ninguém em sã consciência ousava deixar o chinelo virar de cabeça pra baixo, porque era batata, né? Sua mãe ia morrer, não tinha o que fazer. Você, infelizmente, faleceu aí, ó, tá virado pra baixo, não tem o que fazer. Aí hoje você pensa, mas que besteira, né? Eu não entendo de onde que surgiu um negócio desse. Mas de onde será que surgiu? Essa crendice apareceu na década de 60, quando a maioria das casas brasileiras não tinha um piso no chão. Pra tentar deixar tudo mais organizado e evitar que as crianças ficassem com pés sujos de terra, os pais começaram a dizer que não podia deixar o chinelo
chinelo virado, senão a mãe morria. Mas na verdade ela morria de ódio, né? Porque se um moleque colocar a parte de cima na terra, ele ia ficar todo sujo e aí sujava a cama, os lençol, tudo ali. Aí não tem condição. Você quer ver outro jeito, inclusive, de deixar sua mãe assim uma pistola? Pois é, abre um guarda-chuva dentro de casa pra você ver. Essa outra doideira tem também explicação e vem lá do Japão. Mas do Japão medieval, né? Agora deixa eu te falar um negócio. Como que esse negócio veio parar aqui, eu não sei te dizer. Mas resumindo, as sombrinhas japonesas são objetos sagrados. E antigamente, quando alguém precisava usar elas para se proteger dos raios solares, pedia desculpa ao sol por ter renegado a sua luz. Os caras são muito respeitosos mesmo. Então você imagina como que não era desrespeitoso pro sol se você fizesse isso num lugar onde não precisava abrir, entendeu? Basicamente significa que você não queria que ele iluminasse sua casa, sua colheita e coisas desse gênero aí. Aí passou um tempo e veio parar aqui do outro lado do mundo, dizendo que se abrir em lugar fechado, dá azar. Pensa no você aí, novinho, aquele cabeção, assim, porque menino adora tombar pro lado, assim, né? Tem uns que cresce e continua tombando, né? Mas que cabecinha boa de bater. Aí você ia lá indo ligar seu videogame para jogar um Super Mario, um Castlevania, e quando você tava lá, com o controle na mão, via que não aparecia nada na tela. Aí, qual que era a sua reação, né? Você corria para pegar o cartucho, soprar e colocar de novo, né? E na maioria das vezes funcionava. Você tava lindo ali, você falava assim, eu sou o técnico de informática aqui da casa. Então, a gente fazia isso porque tinha a impressão de que soprando a gente estaria limpando a poeira acumulada dentro dele. E isso ia ajudar no funcionamento do jogo. Mas, meu amigo, deixa eu te contar um negócio. Isso é uma balela das maiores, isso não existe. É bem provável que você não sabia, mas você estava prejudicando muito a sua fita. Porque na hora de assoprar, algumas gotículas de saliva iam para dentro do cartucho e ficavam no chip. E quando você ligava o videogame, ele aquecia e corroía aos poucos, fazendo requintes de crueldade à sua fita. Mas Renato, eu sempre fiz isso a vida inteira e funcionou, Renato. Então, o meu também, mas não precisava soprar, era só tirar, colocar de novo, testar algumas vezes e ia funcionar, entendeu? Fizeram até um experimento de um mês, onde um cartucho era soprado e o outro era só encaixado até pegar. E o resultado mostra que a nossa baba podia ter causado um estrago, assim, homérico, catastrófico, eu diria, porque perder um Super Mario Kart, perder um Mario All-Star, assim, por causa de baba, aí dá chance demais pra azar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desses mistérios dos anos 90. Se vocês gostarem, deixem like aqui que eu faço mais um vídeo, uma parte 2, uma continuação, que é sempre bom. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais vídeos quentinhos, fresquinhos, crocantes pra vocês. Então, adeus!